folha, não receberam? Pega pai ou mãe a folha na mão. O catequizando não, porque vocês vão em casa retomar com eles, tá? Querido pai, querida mãe, pega essa folhinha na mão. Pegou? Fique em pé, só o pai ou a mãe. Maravilha? Vocês podem, o padre não. Coloca a mão na cabeça do filho que vai fazer a primeira comunhão. Papai ou mamãe, de olhinhos fechados, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Reunidos aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, nós nos encontramos, Senhor, para juntos aprofundar a nossa fé. Nós estamos nos preparando, Senhor, para um momento muito bonito dentro da nossa comunidade, nesse tempo de pandemia. A primeira Eucaristia de nossos filhos. E nós queremos, Senhor, nesse momento, orar e pedir, primeiramente pela saúde dos nossos filhos. Queremos pedir o dom da saúde também, Senhor, para todas as pessoas desta comunidade, para que a sua ação protetora de Pai, que nos ama, e nos ama com carinho, se faça presente na nossa vida, na vida de todas as crianças, na vida de todos os idosos, na vida de todas as pessoas que o Senhor ama, porque é Pai. E vos pedimos, Senhor, protegei-nos, fortalecei-nos com o seu Santo Espírito, como fortalecestes o seu Filho Jesus ao longo do caminho. Dai-nos, Senhor, segurança nos nossos propósitos e firmeza na fé, Senhor. Nós lhe rogamos nesta noite. Nós queremos, Senhor, que o seu Santo Espírito nos ilumine. Ilumine a consciência, Senhor, destes vossos filhos. Por esta razão, assim nós pedimos. A nós descei divina luz. Cantemos juntos. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Faz o sinal da cruz na fronte do seu filho. Faça também o sinal da cruz na sua fronte, querido pai, querida mãe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos sentar. E o texto que nós temos na mão, o texto que todos nós temos na mão, ele é um texto tirado do Catecismo da Igreja Católica. E todas as sextas-feiras nós nos reuniremos aqui para olhar com bastante carinho para esse texto. Claro que não este, porque esse é o de hoje. E, obviamente, que a partir de hoje, toda sexta-feira, nós aqui nos encontraremos para rezar e rezando saber da grandiosidade deste sacramento. Nós conhecemos a história. Quem institui o sacramento da Eucaristia é Cristo. E quando foi que Jesus, o Cristo, instituiu o sacramento da Eucaristia? Numa quinta-feira. Por esta razão é que a nossa primeira Eucaristia, ela vai acontecer a partir da nossa participação em todos os momentos da Quaresma.
A formação ela vai se dar nesse tempo quaresmal de forma muito mais própria no tempo da quaresma. Então, queremos fazer como que um retiro espiritual aqui dentro da nossa igreja. Jesus na quinta-feira institui este belíssimo sacramento para que todos nós possamos vivenciar com alegria um encontro significativo com Ele. Quando nós rezamos a canção do Padre Zezinho, Um Deus Apaixonado, nós compreendemos o sentido bonito deste ato que é a Sagrada Eucaristia. Quando o padre pede, não faltem à missa. Por que que o padre quer que toda a comunidade se encontre reunida em torno da mesa? Porque quando nós participamos da Eucaristia, nós tornamos a nossa vida, por assim dizer, plena de alegria. Jesus, Ele afirmou: olha, eu quero que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria seja plena. Jesus não quer nenhum pai, nenhuma mãe. Jesus não quer nenhum irmão, nenhuma irmã triste. Às vezes, a nossa vida é marcada por situações de conflito, de crise, e nós nos entristecemos. Tem uma canção bonita que nós rezamos sempre: segura na mão de Deus e vai. Então é Cristo Jesus que quer, alimentando-nos, nos dando forças, para que as nossas angústias e tristezas, elas sejam minimizadas. Mas tem gente que adora viver na tristeza, né? Porque se afasta de Cristo. Então reze comigo nesta noite. Coloque a mãozinha aí no teu peito, querido pai, querida mãe, querido catequizando. Senhor Jesus, eu lhe peço nesta noite, conceda-me a graça de jamais esquecer-me que Tu és alimento para a minha jornada. Assim seja, amém. Então nunca nos esqueçamos que quando nós nos aproximamos da Eucaristia, nós recebemos um grande tesouro. Está ali escrito assim: a Eucaristia é fonte e ápice da vida do cristão. Fonte, é fonte, e ao mesmo tempo o ápice, a altura mais alta da vida de alguém. Então é por esta razão que todos os dias eu quero estar me aproximando de Jesus na Eucaristia, porque ela é fonte da minha vida cristã, e ao mesmo tempo a minha vida só tem sentido a partir do momento em que eu vivo de Cristo. E esta verdade nos é revelada no Catecismo da Igreja Católica. Ainda, quando nós comungamos, nós nos tornamos um com o Deus que é Pai. Então eu convido você nesse momento a olhar para a tela aqui na frente, e nós vamos cantar juntos, recordando que esse Deus que nos ama, manda para nós um recado, através do seu Filho Jesus, e Ele ama a cada um de nós. Põe a mão no teu peito. O Padre já pediu para você respirar fundo. Quando você cantar, compreenda que Deus te ama tanto, 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 e Ele envia o seu Filho para trazer um recado para você, e o recado é de amor, e o amor se dá na Eucaristia. Vamos junto? Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio de seu Filho, e o Filho foi Jesus.
mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, que até o fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. E é justamente por perceber que o fio de cabelo da sua cabeça que cai, Ele percebe porque te ama, e amando-te e amando-me, Ele quis se fazer conosco, se fez conosco ao longo do caminho, e nós chamamos esse bonito sacramento, que é Cristo, primeiramente de Eucaristia. Quando eu venho à missa, levanta a mãozinha assim para mim, ó. Diz assim: quando eu venho à missa, eu venho para dar graças a Deus. Comigo. Quando eu venho à missa, eu venho para dar graças a Deus. Eucaristia. Então esse sacramento é chamado de ação de graças a Deus. E aí eu vou dizer, por que eu venho dar graças a Deus? Por que eu venho dar graças a Deus? Dá um chutinho assim, ó. Nossa, que maravilha, eu tenho 2 perninhas bonitas. Vai, coragem, vai, força. 2 chutinhos. Nossa, que maravilha, você tem o quê? 2 perninhas bonitas. Elas te trazem ao encontro com Deus. Para onde que leva as tuas perninhas? Força, coragem. Para o encontro com Deus. Tem muita gente que leva, não é? A perninha leva, a gente não sabe para onde. Por essa razão é que eu dou graças a Deus, porque são perfeitas minhas perninhas. Levanta os bracinhos assim, ó, comigo. Nossa, que maravilha, eu posso louvar a Deus através de minhas mãos. Comigo? Eu posso louvar a Deus através de minhas mãos. Por esta razão é que nós damos graças a Deus. Que triste. Obviamente que eu já uso óculos, mas eu enxergo bem. Quem entra dentro da igreja fica sassaricando para lá e para lá, né? Parece que tem formiga no banco, não para quieto. Não é? Tem gente que faz assim. Mas diga comigo: nossa, que maravilha, eu posso enxergar e por isso eu dou graças a Deus. Diga: nossa, que maravilha, eu posso enxergar e por isso Eucaristia, eu vim nesse momento de ação de graças louvar a Deus por aquilo que eu sou, louvar a Deus por aquilo que eu tenho. Mas padre, eu preciso fazer isso na igreja. O que você acha? Ou você é daquele que vai dizer: não, padre, eu rezo lá em casa. Vocês já encontraram por aí alguém dizendo isso? Não? Não? Você nunca ouviu uma pessoa dizer: eu não vou à missa porque eu rezo em casa? Já ouviu essa expressão, Donizete? Já? O que você acha dela? Complicado, né? Donizete, quando o seu caminhão quebra, você leva ele para onde? Para a oficina. Legal, né? Por que você leva para a oficina? Porque você não sabe consertar, né? Porque se você soubesse, você não precisava levar para a oficina. Muito bem. Como é que é o nome da senhora? Lucinéia. Dona Lucinéia, a senhora toma leite? Não. Não toma. Mas a senhora toma café? Toma café. Muito bem. A senhora tem uma plantação de café lá na tua casa? Não. Aonde que a senhora compra café? No supermercado. É interessante que nós não nos apercebemos das nossas respostas. Eu não vou à missa porque eu rezo em casa. O padre fez 2 perguntinhas. Eu tomo... Bom, no teu caso, você toma café lá na tua casa, porque vocês plantam, né?
mas não tem plantação de açúcar lá, né? Não, de cana de açúcar, né? Nós precisamos das pessoas. Nós não vivemos isolados. Nós precisamos dos outros. A roupa que eu uso, a água que eu tomo, a minha vida não é vivida sozinho. Eu preciso dos outros. Então é preciso pensar antes de responder: eu rezo em casa. Não nos tornemos egoístas e autossuficientes. Nós vamos dar graças a Deus por aquilo que temos e por aquilo que não temos. Nós vamos dar graças a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que produzem o que nós não temos e que muitas vezes não têm a possibilidade de comer o que nós comemos. Tem muitas pessoas que produzem algo que nós usamos, mas essas pessoas muitas vezes não têm condições de ter o que nós temos. E aí nós nos tornamos cristãos que não conseguem dar graças a Deus num encontro como irmãos. Vale pensar: por que eu vim orar aqui, nesse encontro de irmãos? Para dar graças a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. E quantos não podem ter o que eu tenho? Por esta razão, o padre pulou um pedaço, não é no nosso texto, mas nós dizemos que quando celebramos o sacramento da Eucaristia, nós nos recordamos da unidade, como filhos de Deus. Está lá no alto da folha, ela não tem número, mas se vocês virarem a folhinha, vocês irão perceber. Comunhão de vida com Deus e unidade do povo, pelas quais a igreja é o que é. Obviamente que o padre fez aqui uma ilustração apenas do caminhão do Donizete, porque ele não é mecânico e nem entende de tudo, e do café que você toma. Nós nos reunimos aqui para dar graças a Deus e ainda compreender que somos cidadãos do céu, porque Jesus nos convida a comer do seu corpo para vivermos uma vida com Ele no céu. Então, meu querido, eu vim dar graças a Deus, eu vim me alimentar, ceia, banquete. Essa mesa está sempre preparada para nós, para que nós nos alimentemos do pão da vida. O padre disse: só pode nos dar o pão da vida eterna o Cristo ressuscitado. A Eucaristia ele instituiu quando mesmo? O padre já disse aqui uma vez. Que dia? Quinta-feira Santa. Que dia Jesus instituiu a Eucaristia? Mas ele já estava ressuscitado? Não. Quando foi que ele ressuscitou? No terceiro dia. Vejam, Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, e aí ele entrou na casa deles, e o que Jesus fez? Pegou o pão, partiu e deu a eles. Depois Jesus saiu da casa dos discípulos e apareceu junto a um outro grupo lá no Mar da Galileia. E Jesus gritou lá: moços, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram: Senhor, não temos nada, pescamos a noite inteira. Lance a rede do lado direito do barco e vocês vão pescar. Quando eu confio na palavra de Jesus, eu sei que terei muito mais. E aí eles pescaram, obedeceram à voz de Jesus, e quando desceram, Jesus já tinha lá um pão e um peixe assado. Aí eu fico me perguntando assim: da onde que Jesus trouxe aquele pão? Como é que Jesus teve ali aquela capacidade de assar um peixe? São mistérios que nós não conseguimos entender e nem compreender, senão pela fé.
Pela fé. E aí a gente fica preocupado, não é? Quando nós não entendemos quem é Jesus e por que Ele faz o que faz. E como faz. Convido você, fique em pé comigo. Fique em pé comigo, todos nós. A gente cansou já de ficar sentado. Vamos lá? Um filho apaixonado. Vamos rezar junto? Porque isso aqui também é uma oração. Vamos lá? Um filho apaixonado. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual. Fez muito mais, se fez nosso alimento. A gente pode sentar. Então vejam, Ele se fez nosso alimento. Você que tem o papelzinho aí na mão, leia comigo. Leia comigo. Vamos junto? Ceia do Senhor. Vamos junto? Porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação do banquete nupcial do Cordeiro na Jerusalém celeste. Então, ceia do Senhor, nós viemos para a ceia do Senhor. Depois nós viemos para partir o pão, fração do pão. Nós viemos para nos reunir como irmãos e irmãs numa assembleia eucarística. Nós viemos, o padre está lá no santo sacrifício. Leiam comigo. Nós viemos para o santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja, ou ainda, santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. E ainda é santa e divina liturgia, santos mistérios, santíssimo sacramento. E aí nós, aqui na nossa paróquia, nós temos lá naquele cantinho reservado. Se nós olharmos para aquele cantinho lá, nós vamos encontrar sempre uma luz acesa. E em toda a igreja que você entrar, você vai ver lá uma luz acesa. O que significa aquela luzinha acesa lá? Vamos ficar, as crianças que vão fazer a primeira Eucaristia, fiquem em pé. Em pé, bonito. Olha quantas são. Quando vocês entrarem numa igreja, vocês irão olhar. Tem uma luzinha acesa? Tem. Quem está presente lá? Jesus Eucarístico. E aí o que a gente faz? Quando a gente entra e encontra Jesus Eucarístico, faça um gesto comigo. O que a gente faz? Com os dois joelhinhos, bonitinhos, com os dois, o que a gente faz? Entra em adoração. Eu adoro. Por que eu adoro? Todo joelho deve se dobrar diante de Jesus o Cristo Senhor. E aí um convite, papai e mamãe, todos os dias vocês se ajoelhem para rezar um Pai Nosso, para dizer que vocês são menos do que Deus, e Deus é mais e maior. E o filho que vê o pai rezando de joelhos, vai entender que tem um Deus grandioso,
e que todo joelho deve se dobrar diante desse Deus. Então, quando entrarem na igreja e virem uma luzinha acesa, quem é que está lá? Jesus, eucarístico. Compreendam esse bonito ato e ao mesmo tempo sinal da presença de Jesus na Eucaristia. Combinado? Podemos ficar de pé, ou não, sentem vocês, o padre continua só mais um pedacinho. Depois, terceira estrofe do canto que o padre Zezinho canta, e nós vamos olhar para este verso, comunhão. Nós viemos para comer o corpo do Senhor e Ele se faz alimento ao longo do nosso caminho. Ninguém pode, senão nós homens. Nem os anjos comem o pão que nós comemos. É pão dos anjos? Não, é pão dos homens. Jesus se faz alimento para nós, homens e mulheres que estão a caminho. Vamos junto? Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz que posso ser feliz. E Ele diz que vai ficar comigo. E agora eu gostaria que vocês todos ficassem em pé. Vamos rezar assim, mão no coração, mão no peito. Reze comigo. Senhor Jesus, conceda-me a graça de participar todos os domingos da Santa Missa, porque eu sei, Senhor Jesus, és o alimento para a minha jornada. E sem a sua força, Senhor Jesus, eu me enfraqueço dia após dia. É verdade. Sem a força de Jesus na Eucaristia, o que acontece conosco? Nos enfraquecemos dia. Então, querido, querida, compreendamos que nós dependemos de Jesus na Eucaristia para nos fortalecer dia após dia. Amém? O Senhor esteja conosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar? E aí nós encerramos a nossa catequese.